Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, nós vamos começar mais um tema. Hoje eu vou começar o tema gráficos aí com vocês, tá? Mas, primeiramente, o que vem a ser um gráfico, tá, gente? Qual é a sua função? O que o gráfico ajuda, né, na matemática? Então tá aí, tá, gente? A definição. Gráficos são formas de representar visualmente a relação entre duas ou mais grandezas, facilitando a sua compreensão. Então aqui nós temos um tipo de gráfico, ó, que nós estamos analisando a população brasileira, certo? E aqui, ó, nós temos valores de 50 milhões em 50 milhões, tá certo? E aqui nós temos uma escala de tempo. Então, ou seja, esse gráfico aqui está mostrando para a gente o crescimento da população brasileira de 1872 até 2010. Então, nós podemos observar, tá, gente, sem fazer muito esforço, que esse ritmo de crescimento da população brasileira está aumentando com o passar do tempo, certo? Em um gráfico, pessoal, nós temos aí os elementos principais. Quais são os elementos principais aí de um gráfico? Todo gráfico, pessoal, ele tem que ter aí um título, certo? Nesse caso, qual que é o título? População brasileira. Ele tem que ter também, gente, escalas. Nesse caso, tá, gente, nós temos que ter pelo menos duas, tá? No caso aqui nós temos duas escalas, mas o gráfico ele pode ter mais escalas também, tá certo? Então, ó, nesse caso nós estamos representando duas grandezas, anos e número de habitantes. Então, no eixo horizontal, nós temos aqui os anos, e no eixo vertical, nós temos aqui o número de habitantes. Percebam o seguinte, pessoal, ó, que para você fazer um gráfico bem feito, essa distância aqui, ó, que eu estou representando 50 milhões de habitantes, tem que ser exatamente a mesma distância aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu também estou representando 50 milhões de habitantes. 50 milhões até 100 milhões, certo? Então, isso daqui seria você fazer um gráfico na escala certa. Então, eu tenho que medir distâncias iguais para valores iguais. Então, cada distância dessa aqui no gráfico, ó, indica 50 milhões, certo? Então, é muito importante, a hora que vocês estão construindo um gráfico, vocês utilizarem régua primeiramente, tá, gente? Precisa de régua, não dá para fazer um gráfico aí de qualquer jeito, certo? Então você precisa de régua, precisa medir esses valores, tá? Então se eu adotar aqui 1 centímetro para 50 milhões, eu tenho que adotar mais 1 centímetro para 100 milhões e assim por diante, tá? Percebam, gente, que inclusive aqui nos anos, até isso aqui foi obedecido. Ó, olha esse espaço aqui, ó. Eu estou representando 10 anos, certo? Olha esse espaço aqui, ó, ficou um pouquinho maior. Por quê? Porque estão sendo representados 11 anos, certo? Aqui estão sendo representados 9 anos, tá? Um pouquinho menor. Percebam aqui, gente, ó. Olha esse espaço aqui, ó. Esse espaço eu estou representando de 1940 até 1950. Então eu estou representando 10 anos aqui. Aí daqui até aqui, ó, de 1920 até 1940, foram 20 anos. Percebam que o espaço que foi utilizado aqui foi exatamente o dobro desse espaço. Então isso daqui, gente, que é fazer um gráfico na escala correta. Você representando valores iguais
tá certo? Para espaços iguais. E quando eu tenho o dobro do valor, eu tenho que ter o dobro do espaço, certo? Então essas escalas são muito importantes na hora de você fazer uma leitura do gráfico. Esse gráfico ele tem que estar com a escala certa para não acontecer de você fazer uma interpretação do gráfico de maneira errada. Tudo bem? Bom, pessoal, seguinte, esses elementos que eu mostrei para vocês não podem esquecer de nenhum deles aí, tá, gente? Nem do título, nem da escala, tá? E nem de uma legenda. Nesse caso aqui, gente, a legenda está dizendo aqui pra gente da onde que foi tirado, tem a fonte, certo? Da onde foi tirado essas informações? Através dos censos, né? Os censos do IBGE de 1872 até 2010, tá certo? Então, tudo isso são informações que ajudam você a fazer uma leitura de uma maneira correta aí do seu gráfico, tá certo? Pessoal, gráfico de linha. Gráfico de linha, como o próprio nome diz, é quando nós temos aqui uma continuidade, ó, certo? Então nós temos uma linha, certo? E essa linha ela vai se emendando, tá? Então dá uma ideia de continuidade aí para quem está vendo esse gráfico aí. Então aqui eles estão falando a respeito do desmatamento da Amazônia. Então o que nós percebemos, pessoal? De 2001 até 2004, a taxa de desmatamento, né, a área em quilômetros quadrados de desmatamento aumentou até o ano de 2004. Depois começou a diminuir, certo? Com exceção daqui, ó, de 2007 até 2008, aumentou um pouquinho o número aí da área desmatada e para 2009 essa área desmatada caiu, certo? Esse gráfico, tá, gente? Ele é um gráfico que ele é muito utilizado quando você está querendo dar uma ideia de continuidade. Quer queira ou não, tá, gente? Quando nós falamos aí de desmatamento, vamos dizer, você tem aí, infelizmente, né, você tem um desmatamento que atua todos os dias aí, certo? Então você tem uma coisa contínua, né? Então, um gráfico como esse seria mais indicado para essa situação. Aqui foi feito um gráfico de colunas com as mesmas informações, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, ano de 2001, você tem aqui um total de desmatamento aqui, ó, aproximadamente aí 18 mil quilômetros quadrados, certo? 2002, aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados, certo? Então aqui é a mesma representação desse gráfico aqui, mas para essa situação, como a gente tem essa questão da continuidade, o gráfico de linhas ele seria mais adequado aí nessa situação, tá? Pessoal, a mesma coisa, você vê que esses gráficos eles têm o título, eles têm as duas escalas, certo? No caso aqui os anos e a área de desmatamento. Ele tem a fonte da onde foi retirado esse gráfico aqui, ó, certo? Então foi retirado do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, certo? E aqui nós temos aí uma legenda, um gráfico de colunas sobre as taxas anuais do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal, tá? Pessoal, o que a gente percebe em um gráfico? Quando você pega um gráfico como esse, perceba que são formados determinados ângulos. Ó. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta. Pessoal, perceba que esse ângulo beta
ele é menor do que esse ângulo alfa aqui, ó. Tá certo? Então, o que isso quer dizer para a gente? Ó? Como o alfa, esse ângulo, é maior do que esse, então quer dizer o quê? Que a taxa de desmatamento entre 2001 e 2002 foi maior do que a taxa de desmatamento entre 2003 e 2004. Tá? Então houve um maior desmatamento entre esses anos aqui do que 2003 e 2004. E aqui, gente, eu posso comparar a mesma coisa. Se eu fizer aqui esse ângulo, o gama aqui, ó, esse ângulo aqui, e eu desenhar um outro ângulo aqui, gente, ó, certo? Vamos falar aqui que é um ângulo delta. Então, o que nós percebemos? Que esse ângulo delta aqui é um ângulo maior do que esse ângulo gama. Então, vamos dizer que entre 2008 e 2009, a área de desmatamento na Amazônia foi menor do que entre 2005 e 2006. Tá? Então, esses ângulos aqui, gente, também é muito importante para você fazer uma análise do gráfico. Tá? É lógico que quando esse ângulo aí, essa reta está descendo, é lógico que está diminuindo aí o desmatamento, né? Então, quanto maior for esse ângulo aqui, maior vai ser a taxa de desmatamento e o contrário aí também. Quando a reta está subindo, lógico que o desmatamento está aumentando. Tá? Então vale a pena, tá, gente, algum exercício, ele perguntar para vocês em qual das dois anos, dois períodos aí, houve uma maior variação. Analisem os ângulos, tá, gente? Quanto mais inclinado for a reta, maior vai ser, no caso aqui, essa área desmatada aí. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vamos treinar um pouquinho aí esses exercícios de gráficos aí, tá certo? E depois eu faço mais uma aula falando a respeito do gráfico de setores, tá certo? Um abraço para vocês, turminha, até a próxima aula. Tchau, tchau.